escreve, baseado em tudo isso que foi dito no começo do programa. Eu falo, seu Caio, eu estou passando por esta fase de ser cobrado por não ser mais a mesma pessoa do começo da minha caminhada. Que para mim foi o período da minha imaturidade sobre o Evangelho. Isso. Mas para minha esposa e alguns da igreja, tenho sofrido um pouco, sabe, Caio? Porque a minha mudança tem sido tratada como frieza. O pastor não é mais o mesmo, deixei de pregar sobre o dízimo e a renda oscila. Caio, não faça a obra por dinheiro, vivo integralmente na obra desde 2012 e isso incomodou a presidência do campo. Quando a renda cai, o sistema me chama, me coloca no canto da parede, dizendo que eu estou gastando muito e não está entrando mais dinheiro. Porque eu não então, ensino... Ele está há 3 anos no integralmente Ministério Pastoral. como pastor. E pela linguagem, o presidente do campo, foi isso que ele disse? Sim. Provavelmente seja uma igreja de denominação da Assembleia de Deus. É, né? Eles falam que eu não ensino o evangelho direito. Depois que eu te ouvi, Caio, não dá mais para pregar sobre dízimo. Eu dependo de Deus, não de salário de igreja. Eu prego o evangelho e isso incomoda. Essas mudanças têm alterado muitas coisas na minha vida, mas eu estou decidido e não vou recuar. Vou seguir em frente. Mas quem tem pegado pesado mais comigo é a minha esposa. Pois ela tem entendido essas mudanças na minha vida. Ela acha que eu estou escondendo alguma coisa dela. Por isso eu não sou mais o mesmo. Ela atribui... que ele está em pecado. Por isso que ele está perdendo o fervor, a intensidade. Dá para baixar só mais um pouquinho ainda aí o ventilador? Perdendo a paixão, perdendo a intensidade. Por isso é que ele está se retraindo. Esse é um outro aspecto muito presente na interpretação de frieza espiritual ou de pecado no ambiente pentecostal. É quando o indivíduo, por exemplo, começa a amadurecer, começa a ver um monte de tolices, se ele já não for o líder supremo do lugar, se ele já for o líder supremo do lugar, não é o caso dele, eu digo líder supremo é o líder do campo, o presidente do campo. Ele é membro, é pastor, pastoreado por esse bispo de campo na Assembleia. Como se fosse o supervisor dele, né? Se fosse o supervisor que tivesse amadurecido, entendido, ficasse um homem mais sábio, mais calmo, isto e aquilo outro, ele ganharia imenso respeito. Mas tem que estar já nesse ponto de não atacabilidade, de inatacabilidade. Se você ainda está subindo, esse tipo de retração é imediatamente interpretada por uns como falta de fé, falta de fervor, desistência do primeiro amor. É que você falou, né? E pela pessoa íntima como a esposa, quando ela é do sistema e gosta do conforto que o sistema dá a ela, e o marido começa a fazer esse tipo de retração, ou de avaliação, ou de dieta de extravagâncias pentecostais, muitas vezes o que sobe ao coração da esposa é a ideia de que o marido está vivendo aquilo, aquela frieza, porque ele deve estar com algum pecado oculto. Pecado oculto. Pecado oculto. Aí pode ser, está tendo um caso, não falou nada para ninguém, está desistindo devagarinho do casamento, da família. Sim, cara. Começam a haver 1000 interpretações e ilações que frequentemente não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo com a pessoa. Mas os primeiros medos que deflagram essas primeiras interpretações são sempre muito contra a pessoa, de modo que eu sei exatamente o que ele está dizendo. E a esposinha dele, então, acha que no caso dele ele pode estar escondendo algo para estar tendo esse comportamento tão diferente.
Sim, eu não sou mais o mesmo, né? Estou escondendo alguma coisa dela, por isso eu não sou mais o mesmo. E ela atribui isso agora também, porque eu passo um bom tempo na net te ouvindo e compartilhando a nossa web rádio. Caio, me ajuda. O que eu faço? Me dê uma palavra. Meu amigo, a única coisa que eu posso lhe dizer é que você deve orar muito por ela, orar mesmo, sabendo que orar com amor, com fé, com carinho, altera mesmo, altera a gente que ora, altera a nossa mente, altera a nossa emanação de energia espiritual, de energia psíquica, altera nosso semblante, altera tudo na gente. E altera no outro pelo qual se ora. Mesmo que ele não esteja sabendo, mesmo que ele não esteja, às vezes, querendo nada da gente em termos de oração da nossa parte. Mas ore. Ore, porque o coraçãozinho dela vai mudar. E se a sua oração for carregada dessa leveza cheia de amor e de carinho por ela. A segunda coisa é o que eu digo todo dia aqui também, para quem está na sua situação. Não discuta. Não tente se fazer impor por argumentações sem fim. O seu argumento é a sua vida. Você, se era grosseiro, não seja mais. Se você era arrogante, abomine a arrogância. Se você era vaidoso, deixe a vaidade de lado no seu coração. Se você era uma pessoa de valores superficiais, troque-os pelos significados simples e profundos dos valores de Jesus no Evangelho. E se você era uma pessoa apressada, tente ser calmo, busque ser calmo. Se você era ansioso, que não haja mais no seu coração nenhuma tirania de ansiedade. Antes, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Enfim, mostre a ela não como um showcase para ela, mas como expressão frutuosamente natural da sua vida, que você é hoje um homem muito melhor como homem do que quando ela te conheceu, ou do que quando ela celebrou os seus inícios de sucesso no ranqueamento denominacional há 3 anos atrás. Se ela ama você, ela vai gostar de ver você melhor do que você mesmo. E se ela ama você, ela vai usufruir isto. Porque se um homem de fato se converte ao Evangelho da Graça e, sendo pastor, abandona todos esses toques do sacerdotalismo pastoral e todos os estereótipos e as manias e as arrogâncias embutidas e as espiritualidades que precisam ser praticadas em tons de superioridade e de certezas esmagadoras e de um fervor histriônico, tudo isso vai cessar e vai dar lugar a um homem muito mais atento em todos os sentidos, inclusive em relação a ela. Não é possível que, se ela amar você, ela não goste de ver você mais carinhoso, você mais aconchegante, você mais cheiroso, mais beijoqueiro, mais agarrador dela, mais abraçador, mais acolhedor, mais procurador dela para fazer amor, para tratá-la com amor. É o que um pastor pode fazer por uma esposa que ainda tem a mente totalmente tomada pelas
raízes da religiosidade, quando ele já entrou, o marido, no seu caso, você, pastor, num processo de sair disto para servir a Deus em novidade de vida e não segundo o peso esmagador das leis da oferta e da procura, das barganhas, das maldições, dos medos e dos lucrativos controles congregacionais. Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça e te dê sabedoria, meu irmão. É o que eu desejo. E que com a graça de Deus sua esposinha vá calmamente abrindo o coração. Deus te guarde. VNV TV, o canal é você.